Vinheta para nós começar a Jipa das Antigas. Ele ia almoçar, coitado, senão ele fica aqui até que hora, né? Vamos lá. E nós vamos trazer novidade. Hoje nós falávamos, doutor, sobre a Jipa das Antigas, que vai começar também lá na rádio. E aí eu falei é brincadeira, é piada, né? Do Roldão, que quando chegou aqui o rio era um córrego. Aí o doutor Edson Aliotti passou um zap para mim e falou: não, Chico, teve uma seca tão grande que o rio atravessava a pé, né? Aí eu falei, eu não lembro desse trem, a gente fala brincando, mas o doutor Liotti disse que das pesquisas dele lá, ele descobriu essa façanha que eu também acabou no rodão, ficando, né? Não sendo um rodão mentiroso. Boa tarde, doutor. Boa tarde, satisfação estar aqui contigo, Chico. Hoje nós nos encontramos cedo lá na rádio, né? Falamos um pouquinho. Uma satisfação estar aqui nessa cadeira, que é a cadeira do Anderson, saiu um pouquinho mais cedo. A cadeira é firme, hein? Para aguentar o Anderson aqui, rapaz do céu. Essa foi feita por encomenda. Eu quero convidar todas as pessoas que estão nos acompanhando mais uma vez a irem lá no Face, no Jipa das Antigas. A gente tem um grupo e tem também o perfil, a página. Corre lá, ajuda a gente, porque é difícil pra caramba contar essa história. Eu preciso de você que ama de Paraná também, pra gente junto fazer aí a montagem desse quebra-cabeça que é a história da nossa cidade. Eu dizia hoje cedo, Chico, que a gente vai procurar a história de Rondônia, só tem de Porto Velho e de Guajará-Mirim. Que história é essa? Então o Jipa das Antigas também é pra gente fazer a recontagem da nossa história e a gente montar junto esse quebra-cabeça. E na semana passada, Chico, não sei se você lembra que eu propus um desafio para você e falei que nessa semana eu vou tentar fazer uma pegadinha, porque eu trouxe uma foto do personagem que vai ser o motivo do nosso episódio de hoje, que é um amigo seu que vai aparecer lá. Ah, é? E eu quero ver se você vai se lembrar. Porque a gente já falou em algumas oportunidades aqui, vocês que estão em casa vão se lembrar que nós falamos do ex-governador Teixeirão. Teixeirão. Mas tem um governador que veio em seguida ao Teixeirão, que é esse que eu vou pedir pro Joãozinho começar a passar a foto desse governador. Ah, meu Deus do céu, olha ele aí, o porcão, esse bicho aí é o... Essa testinha de amular facão. Esse bicho era gordão, hein, doutor? É, a testinha de pandeiro, né? Eu entrevistei Jerônimo Santana. Exatamente, Jerônimo Santana. Foi o primeiro governador eleito pelo estado, né, doutor? Exato, Chico. Ele foi o primeiro eleito. Em seguida ao Teixeirão, a gente teve o único governador até hoje que foi de Vilhena, que foi o Ângelo Angelim. Mas o governador Ângelo Angelim, ele não foi eleito, ele foi indicado pelo presidente Sarney. Certo. E aí tivemos, então, a vinda desse político. Você que está em casa vai se lembrar, o Chico já se lembrou dele. Jerônimo foi o primeiro prefeito de Porto Velho eleito e também foi o primeiro governador eleito do estado de Rondônia. É do PMDB. Do PMDB. E aí ele ficou bem conhecido nacionalmente. Se o Joãozinho passar, a gente vai ver até uma matéria de revista aí. Tá aí o jornal. A coisa mais bonita, ele aparecendo lá no jornal com a bengalinha. Você lembra dessa história dele ter a bengala? Jerônimo Santana, a propaganda dele era assim, Jerônimo Santana, o homem da bengala. O homem da bengala. Era isso aí. E a história que eu trago hoje, porque aqui a gente tá no Jipa das Antigas. E eu vou contar duas histórias bem rápidas do Jerônimo Santana, que dizem respeito a de Paraná. Depois eu vou contar uma só. Opa! É assim que é bom, é assim que eu gosto. Porque a ideia é sempre a gente tentar trazer um pedacinho da história de Ji-Paraná e a gente fazer com que a nossa história também esteja lá nos livros. E Jerônimo, ele assim que assumiu o poder aqui no estado de Rondônia, ele começou a tentar resolver um problema que vinha desde 1986 e 87. Eu não sei se você sabe, você que está em casa, Chico, que o estado do Acre foi muito engraçadinho e ele invadiu a ponta do Abunã. Você sabia disso? Não. Lá em Extrema, Nova Califórnia. Porque, Chico, a gente era um território... Era do governo de Jerônimo? Foi ali um pouquinho antes do Jerônimo, no Ângelo Angelim. A governadora do Acre, Yolanda Fleming, ela foi e invadiu a ponta do Abunã. Tomou da gente um pedaço de Rondônia. E a gente tem que se lembrar o seguinte, Rondônia era um território e o Acre já era estado.
Eu tenho uma foto que o Joãozinho vai passar, que mostra que o Acre tinha inclusive banco em Ji-Paraná, lá na Vila Rondônia. Joãozinho, solta aquela foto que a gente até deu uma aproximadinha nela, para o pessoal ver o banco que tinha aqui em Ji-Paraná, que era do Acre. Tá na linha? Olha lá. Ali é a estação Telégrafo, bem... Essa é de Ji-Paraná. Bem arrebentada, né? É. Agora eu trabalhei aí no Correio. Olha aí. Depois passou a ser E estava Correio. arrebentado assim quando você trabalhava lá, Chico? Não, eles deram uma reforma boa, né? Mas ficou a estrutura a mesma coisa, só reformaram, pintaram, né? E Chico, você tá vendo o que tem ali no nós fundo? terminava o serviço e ia para essa janela aqui do fundo aqui. Ah, olhar bem da frente, Rondônia Disco. Ah, eu tenho foto disso. Tocava música o dia todo. Rondônia de Amado Batista, ainda ficava ali, né? Eu tenho foto disso, uai. É. Se a gente tivesse com mais tempo, eu jogava no ar. Nossa, não, já Ô, Chico, você tá vendo aquele banco que tá ali no fundo? Você lembra desse banco que tinha ali no fundo da foto? Você que tá em casa, você tá conseguindo o enxergar? banco de lá, né? Olha só. Que banco é aquele? O Joãozinho vai aproximar a próxima foto, que ela tá mais perto. Banacre. Banacre. É, banco do Talvez Acre. que você que esteja em casa não consiga ver, mas ali é o Banacre. Como assim o Banacre? É que Rondônia ainda era um território. Então, em Ji-Paraná, vejam só, tinha Banco do Acre, o Banco Estadual do Acre, que era o Banacre. Aí, aqui na Vila Rondônia, então, tinha uma estrutura do Acre aqui na nossa cidade. Nem Beron existia ainda. De modo que, vamos voltar ao Jerônimo, e lá na ponta do Abunã, em Extremo, em Nova Califórnia, o Acre começou a colocar repartição pública por lá. Colocou TRE, colocou Banco, Banacre, colocou, enfim, um monte de repartição e tomou na mão grande um pedação do estado de Rondônia, 500 mil hectares. Eu vou até mostrar um mapa para você que está em casa talvez não vai conseguir lembrar onde é que é a ponta do Abunã. A ponta do Abunã é esse pedacinho amarelo que está aparecendo para você, que é de Rondônia, tá? O que o Acre fez? Você que está em casa, Chico, você está vendo ali um pedacinho azul? Aquilo é o rio, tá? Aham. Ali à direita? Não, azulzinho o rio ali, ó. Isso. É. Azul, pra nós que tá verde. Tá verde por você? É, mais verde, bem escuro ali. É, então, ali é o rio. Rio Madeira. Do rio pra cá, o Acre tomou tudo. Do rio pra esquerda, o Acre falou, sabe de uma coisa? Eu vou pegar isso pra mim. Aí Não vai ser mais de Rondônia, não. Eu vou pegar pra mim. Gente, eu não tô falando isso há 200, 300 anos, não. Eu tô falando isso em 1987, 1988, por aí. Até que, voltando ao nosso personagem, Jerônimo Santana fala o quê? O Teixeirão não resolveu, o Ângelo Angelim não resolveu, mas eu vou resolver. O que ele fez? Sem pedir autorização para ninguém, juntou uma tropa de quase 100 policiais, no dia 12 de maio de 1989. Gente, 1989 foi agorinha. Ele juntou a tropa da PM do estado de Rondônia. Quem for policial mais antigo vai se lembrar disso. E com 700 viaturas, correram sem avisar ninguém. E no dia 13 de maio de manhã, eles pediram para se retirar todos os funcionários do Acre, levaram até a fronteira do Acre. A gente acabou de passar um mapa para que todos os nossos telespectadores pudessem ter a noção. Mandaram todo mundo embora e, finalmente, a ponta do Abunã voltou a ser de Rondônia. Ele estacionou a tropa de Rondônia através da PM ali na fronteira e não deixou que nunca mais o Acre se atrevesse a tomar um pedaço do nosso querido estado. E tem um personagem que estava com ele, Chico, de Ji-Paraná naquele momento. Ou melhor, dois personagens. O vice-governador de Jerônimo Santana, possivelmente era um conhecido seu. Você lembra quem era? Vamos ver. Orestes Muniz. Você lembra quem era Orestes Muniz? Eu lembro demais. Ele estava lá, ele hasteou a bandeira. Falecido Antônio Morimoto, ó. Tá ali no canto. Aqui, dono da rádio, era dono da Mas, rádio Chico, Paraná. Eu quero que Esse você... aqui eu não sei. Eu quero que você, porque a pegadinha tá nessa foto. Quem é o radialista? Calma aí, Chico, calma aí que eu vou te pegar nessa. Nessa você não escapa. O Jerônimo Santana, ele teve lá na ponta do Abunã e ele hasteou a bandeira com Orestes Muniz e com Walter Bartolo e retomou o território de Rondônia para sempre. Até hoje não tivemos mais problema a esse respeito. Nessa foto, Chico, tem um personagem aí que é teu amigo e tá nessa foto. Você que tá em casa,
Eu vou dar uma dica para quem está em casa, eu não vou dar essa dica para o Chico. Ele já foi governador? Ele foi governador. Nesse palanque nós Já temos sei quem dois é. governadores. Já vi ele aqui já. Você já viu? Já sei. Ele tá lá no canto esquerdo? Ivo Cassol. Exatamente. Esse aqui perto do Morimoto. Exatamente. É Olha ele o tanto que o mesmo, Cassol rapaz. era. Olha o tanto que o Cassol era galã de novela. Vou rapaz. mandar pra ele essa foto. Eu hein? mandei para ele. Ah, já mandou? Através de um amigo em comum. Aham. Eu não conheço o ex-governador Ivo Cassol. Mandei isso para um amigo em comum. E esse amigo pôde confirmar com o Ivo que se trata assim dele. É ele mesmo. Não, e ele é a era cara dele, um né? galã de novela. Apesar da idade, parece mais mesmo. É ele, É um sim. galã de novela. Então, eu não sei se a gente acabou pulando, se tem mais fotos aí. Se tiver mais fotos, eu quero passar adiante. Exatamente. Agora, Chico, Agora, tem mais aqui, doutor? esse daí não são conhecidos seus, não. Não, Aqui, é aquele que morreu. o Ulisses Guimarães, Ulisses Guimarães. que e até o hoje Jerônimo Santana. Não acharam nem um pedacinho E aí dele. eu quero perguntar para quem está em casa, Ah. se você que está em casa sabia que o Jerônimo Santana, enquanto governador, que nós tivemos uma constituinte, uma alteração na Constituição de Rondônia em 1989. Você que está em casa, você sabia que o Jerônimo incentivou os deputados a alterarem a capital de Rondônia de Porto Velho para Ji-Paraná? Você sabia disso, Chico? Eu escutei essa conversa, doutor, mas não sabia se... A gente certo. tem fotos da época. Olha aí, pessoal, lá na Assembleia Legislativa. Isso, a Assembleia não é onde é o prédio de hoje, tampouco no que foi até pouco tempo. Era um prédio bem de antes. Nós estamos falando de 1989. E, portanto, teve sim uma tramitação de um projeto de lei. Se falava nisso, né? Mas E foi votado, tá? Um projeto de lei da relatoria do deputado Amisael Silva. E, à época, quem era o presidente da Assembleia era o Oswaldo Piana, que veio depois a ser governador. Certo. O governador Jerônimo Santana incentivou os deputados e, até uma certa altura, tinha tudo para passar na votação para que Ji-Paraná recebesse a sede administrativa do governo do estado, ou seja, a gente passasse a ser a capital do estado. Aham. Ali havia uma discussão ou outra de que a capital podia, de repente, ser construída em Ouro Preto, em Alvorada, em Mirante, ou então em Ji-Paraná mesmo. Mas o fato é que isso foi a votação, mas o problema, né, Chico, que a votação foi em Porto Velho, né? E lá aí no- todo mundo se arregimentou, juntou todo mundo lá, os vereadores, e o pessoal ficou muito chateado com o Jerônimo, o pessoal de Porto Velho especialmente, porque como assim você quer tirar a capital daqui? Tem até uma foto do momento em que saiu o veredito, que a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia votou, foram 18 votos favoráveis a permanecer em Porto Velho contra 6 para que saísse de Porto Velho e viesse para Ji-Paraná. Então, naquela altura, a gente quase, por muito pouco, Ji-Paraná não virou a capital do estado de Rondônia, sendo que lá na primeira Constituição ficou faltando um voto para a gente ser a capital. Eu não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim. Não, acho que do jeito que tá bom, viu? Eu também prefiro deixar do jeito que tá. Deixa aqui capital lá em Porto Velho, Deixa. de Paraná, a gente fica na Se nossa nós tranquilidade. precisar, nós vai lá, né, doutor? Eu concordo, eu Porque a concordo. estrutura é muito grande. Eu Você fico passar, feliz do né? jeito que tá. Ô, doutor, mais alguma coisa? Ou Hoje seria por hoje- isso, trouxemos aí um... Eu decifrei a parada. Decifrou, pensei que você não ia pegar, Aí eu ia rapaz. falar duas coisas. Jerônimo Santana, ele foi dono da rádio Alvorada. A de Ji-Paraná? De Ji-Paraná. Eu não sabia. Ele foi dono. Um dos donos, né? Então eu tive que entrevistar ele. E ele Agora, tinha algum... a Como é que pior- ele era lá entrevistando ele? Não, ele era sacudido, né? Ah. O duro era tinha muito gás. Aí tava entrevistando, como é que ele levantava a perna e... Aí eu olhava pra ele, eu sou funcionário, eu tenho que ficar. A sorte que parece que não fedia, né? Então era bom, mas não tinha problema. Mas era uma coisa de... Aí eu ficava muito bom. assim, meio constrangido, né? Podia ter falado pra ele, ô, governador, ele já era governador, né? Ah, já era Era governador. governador. Podia falar, ô governador, aperta os pontos aí que tá... O negócio tá meio frouxo aí, velho. Eu abri teu biscoito aqui, eu não sabia se você podia. Pode comer, à vontade. Eu posso pedir pro pessoal, Pode não pedir se pra o pessoal mandar não pra esquece. você. Mandaram aqui umas Corre fotos. lá, no Jipa das Antigas, tem um grupo e tem a página no Face. Eu preciso, pelo amor de Deus, corre lá, porque esse programa, todos os dias, ele só pode ser feito através da contribuição que as pessoas que são das antigas levam até as páginas que eu tenho lá no Face, que é o grupo, e também o perfil. Jipa das Antigas é facinho. Ajuda a gente a montar esse quebra-cabeça
da história de Ji-Paraná. E semana que vem tem mais. Vai olhando essas aí que mandaram. Ou eu que vou olhar agora. Obrigado, doutor. Obrigado você, meu irmão. Ô, Joãozinho, vamos voltar aqui normal. Se você quiser ficar aí, pode ficar. Vou passar.